Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Silmar Sendim e hoje eu vou falar para vocês como elaborar um memorial de cálculo com uma planilha muito bacana no Excel para sistemas de hidrantes. Então, se você assistiu o outro vídeo lá que estava com problema de áudio, esse aqui é a solução do outro vídeo. Pessoal, a aula de hoje nós vamos focar, no trabalho já com o isométrico pronto. Nós vamos apenas fazer o cálculo com base utilizando a planilha. Portanto, se você não consegue chegar até esse ponto, se você ainda está iniciando na área de projetos de proteção contra incêndio, eu sugiro que você faça um dos nossos cursos que estão aí nos links abaixo. Mas se você já tem essa desenvoltura, já consegue chegar até o isométrico e lhe falta apenas o conhecimento para fazer o cálculo hidráulico, você chegou no local certo. Hoje, aqui nesse vídeo, você vai aprender como fazer o cálculo hidráulico a partir de um isométrico dos sistemas de hidrantes. Tá legal? Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você clique no botão abaixo, se inscreva, é gratuito e você aí vai estar recebendo sempre as atualizações. Clique também no sininho e não esqueça de dar um joinha para esse vídeo, caso você goste, tá bom? Dá muito trabalho montar o vídeo e essa é a sua contrapartida. Eu peço que você me ajude a divulgar o canal, fazendo ali o comentário e deixando o seu joinha. E claro, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Bom, então vamos ver o nosso projeto, tá? O projeto que nós vamos utilizar, é um projeto que eu já desenvolvi a perspectiva isométrica. Trata-se de um conjunto de lojas, esse software foi desenvolvido na tecnologia BIM, 3D. O software que a gente utiliza para fazer isso é um software chamado Edifícios, da ACA, que é uma empresa italiana, tá bom? Se você quiser conhecer esse software que eu utilizo para fazer projetos executivos aqui na minha empresa, você pode clicar no link abaixo desse vídeo, que tem também um acesso para você baixar gratuitamente o software por um mês, tá bom? O software BIM você pode baixar gratuitamente por um mês se você utilizar os links abaixo neste vídeo. Bom, tanto faz você fazer projeto executivo quanto projeto legal, você precisa fazer o cálculo do sistema de hidrantes e é isso que nós vamos fazer hoje. Então aqui tá, nós dividimos o nosso isométrico em alguns trechos. O primeiro trecho é o trecho H1, que é o hidrante mais desfavorável até o ponto A. Depois o H2, que é o segundo hidrante mais desfavorável até o ponto A. Depois o terceiro trecho do ponto A à bomba de incêndio e da bomba de incêndio à reserva de incêndio, tá bom? Lembrando que para a determinação do ponto do H1, você precisa saber qual é o hidrante mais desfavorável, aquele que tem uma perda de carga hidráulica maior para chegar até ele. Esse aqui, nesse desenho, como todos os hidrantes estão na mesma altura, no mesmo nível, todos eles estão com a mesma tubulação, mesmo diâmetro, você tem, então, o hidrante mais longe, é o mais desfavorável. Nem sempre isso acontece, tá? Precisa ter aí a mesma tubulação, o mesmo diâmetro de tubulação para que isso seja uma verdade exata. Se tiver diferenças de tubulação, às vezes você precisa calcular mais de um local para ver se ele realmente é o mais desfavorável, tá bom? Mas aqui nesse desenho eu sei que é. Bom, o primeiro lançamento que nós vamos fazer é do H1 ao ponto A. Então eu tenho aqui a minha tabelinha do Excel que nós vamos acompanhar. Vamos dar uma olhada na tabelinha, com destaque maior. Então tá aqui a tabelinha. Essa tabelinha ela tem uma série de automações que a gente criou. Caso você não queira utilizar essas automações, você pode utilizá-la também inserindo os dados manualmente. Mas vamos aproveitar aí essas vantagens. Então tá aqui, lá, como eu disse, é um comércio de média carga de incêndio até 1000 megajoules. Então eu escolho aqui essa caixa de seleção, ela traz exatamente as opções que nós temos na IT22, tá certo? Bom, eu tenho aqui a carga de incêndio, que eu já coloquei em 1000 megajoules, ele já me trouxe aqui que é risco médio, tá? Veja que aqui em cima, na célula, tem ali uma referência a algumas células que estão escondidas do lado direito. Se você quiser mexer nessas células, fiquem à vontade, tá bom?
e aqui tem a área construída. Eu preciso colocar a área construída para que lá na tabela da D22 venha aqui o tipo correto do hidrante. Então aqui está com 1.200 metros quadrados. Se eu colocar alguma medida acima de 2.600, né, ele muda aqui a reserva de incêndio, que foi para 18 metros cúbicos. O tipo continua sendo o tipo 3. Para o tipo 3, ele já me traz aqui que a vazão mínima exigida pela norma são 200 litros por minuto e a pressão mínima exigida no hidrante, não no esguicho, é 40 MCA. Então isso aqui não é uma relação que você vai começar o cálculo hidráulico. Não existe essa relação na vida real, tá? Nenhum esguicho vai me dar exatamente essa relação, 20 MCA, 200 litros por minuto. Portanto, eu não posso começar um cálculo hidráulico com essas duas medidas. Eu estarei criando um rendimento que não existe, tá? Para que eu faça o cálculo correto, eu preciso escolher um esguicho que existe na vida real e que tem um rendimento. Eu coloquei aqui uma relação de alguns fabricantes. Caso você queira colocar algum outro, não tem problema, basta que você coloque aqui manualmente o fator K do esguicho. Vou escolher aqui, eu tenho uma série aqui, ó. Então eu vou escolher o KID, o esguicho da KID, jato sólido 40 milímetros. Por que o jato sólido? Porque ele tem um alcance de jato maior e a norma me pede pelo menos 10 metros de alcance de jato. Então, o diâmetro do esguicho 40, veja que essas células que não estão numa cor diferente, elas não precisam ser preenchidas, você só precisa preencher essas células que estão em cinza, tá? Então, eu coloquei aqui no esguicho 32,50 e lá no meu hidrante, que é onde a norma pede para você conferir, está dando 40,4 MCA, portanto está correto. Se eu precisar alterar, é aqui que eu altero, ó, 30, me dá lá no hidrante 37, então eu não posso, tá? Então vamos colocar aqui 32,5, poderia ser 32,3, tá? E ele vai me dar uma vazão e uma pressão acima da vazão e pressão mínima da norma. Não é exata a pressão da tabela, claro que não é. Não tem como você acertar essa relação aqui em cima, porque não existe nenhum esguicho no mercado que me dê essa relação de pressão e vazão. Diâmetro pelo menos 65, né? Alguns casos muito excepcionais aí você pode utilizar o tubo de 50 com cobre para edifícios residenciais. O material da tubulação que você vai utilizar, então vamos pegar aqui o aço galvanizado. O aço galvanizado me dá 120 de coeficiente C de rugosidade, tá? Não preciso mudar isso, a não ser que você tenha aí uma tubulação de um material diferente aí que não esteja na tabela da norma, tá? Coeficiente de rugosidade então é automático, velocidade também é calculada, você não precisa fazer nada. E agora o comprimento real da tubulação, isso eu preciso, né, retirar do meu projeto. Então eu vou lá no meu projeto, né, e vamos medir esse trecho aqui, ó, do H1 ao ponto A. Então eu vou pegar a minha calculadora, né, e vamos somar 4,20, eu vou ignorar a terceira casa decimal aí, 4,64, 5,41, 9,29 e eu tenho ali 23,54 até o ponto A. Então volto para a minha planilha, coloco aqui, né, e coloco aqui o trecho 23,54, certo? Bom, agora eu preciso colocar os comprimentos equivalentes, então vamos voltar lá no nosso trecho e vamos verificar quantos cotovelos nós temos. 1, 2, 3 cotovelos, um T de passagem direta, porque a água está no mesmo sentido, né? Passa direto, e um hidrante. Então voltamos para a nossa tabela, cotovelos 3, registro de gaveta não tenho, hidrante tenho 1, T de passagem direta eu tenho 1, saída lateral eu não tenho, pé incrível eu não tenho, válvula de retenção pesada eu não tenho, leve eu não tenho, e saída da tubulação eu não tenho. Tá? Então a fórmula aqui no final já está me dizendo que eu tenho 17,3 de comprimentos equivalentes.
Comprimento total, então, que é o equivalente mais o que você colocou como real, me dá o comprimento total que vai entrar no cálculo. 0,03 é o resultado da fórmula de Hazen-Williams. É a perda de carga por metro linear. Multiplicando a perda de carga linear pelo comprimento total, eu tenho 1,34 MCA de perda de carga por atrito. Aqui eu vou colocar o desnível que existe entre o H1 e o ponto A. O desnível é essa altura aqui, 4,20. Portanto, vejam que a água, quando estiver passando aqui, ela vai estar descendo, caindo. Então, ela não tem perda de carga por diferença manométrica. Ela tem ganho de carga. Ora, se na tabela eu estou calculando perda de carga, esse número tem que vir aqui negativo. Então, eu coloco menos 4,20 quando a água está descendo. Lá no final do ponto A, eu vou ter então uma pressão de 37,29. A vazão, obviamente, é a mesma vazão que estava lá no esguicho, porque não houve perda de vazão no meio do caminho, só existe perda de carga. Então, eu estou fazendo o cálculo ao contrário, do esguicho para a bomba. O fenômeno vai ocorrer da bomba para o esguicho, mas a maneira mais fácil de calcular é o contrário. Então, no trecho H1, ponto A, eu cheguei no ponto A com 37,29. Agora eu vou fazer o trecho H2 ponto A e tem que dar a mesma coisa. Tem que chegar lá no ponto A com a mesma pressão, 37,29. Se não chegar, eu vou mudando, né, a pressão no esguicho até chegar com 37,29. E é isso que é o equilíbrio hidráulico do sistema. Bom, então vamos colocar os dados, né? Aqui, ó, comprimento real. Vamos para o nosso desenho, nossa planta. Comprimento real do H2 ao ponto A, 4,20. Certo? Eu tenho um hidrante, uma curva e um T de saída lateral. Então, eu tenho aqui 4,20, né? Comprimento real. Os comprimentos equivalentes, um cotovelo, um hidrante e uma saída lateral. Não tem mais nenhum outro componente. A própria planilha já soma comprimento real, comprimento equivalente com o real e me dá 20,5 perda de carga por metro quadrado, o total, e aqui a perda de carga por desnível. Já está equilibrado, 37,54, não está, com 37,29. Na realidade, a norma me permite ficar com 0,5 MCA de diferença, ela já considera equilibrado. Mas vamos aqui acertar certinho as casas decimais para você entender como é que acontece o equilíbrio hidráulico, tá? Então, 37,29 para 37,54, eu preciso abaixar um pouquinho a pressão aqui. Então, vem aqui nesse campo, que está em cinza, né? E vamos abaixar um pouquinho aqui a pressão. E vamos ver se 37,29 com 37,21. Tenho que mudar ali um pouquinho mais. Subir 8. 37,38. 37,31. Passei um pouco. Estou sendo bem detalhista ali, né? Mas é só para mostrar como é que a gente faz o equilíbrio. 37,30. Posso tirar uma aqui. 33,36, 37,29. Então, o que eu fiz? Nos dois pontos, tanto no H1.A como H2.A, eu cheguei no ponto A com 37,29. Ó. Isso demonstra que o sistema está equilibrado. Tá? Agora, vamos fazer o cálculo do ponto A para a bomba, até aqui, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que agora não tem mais equilíbrio hidráulico, porque as duas vazões estão em conjunto no mesmo tubo, tá certo? Então vamos aqui, ó, do ponto A, vamos somar aqui esse trecho para ver quanto que tem real do ponto A para a bomba. Então primeiro 0,32 mais 8,03 mais 32,87 mais 8,09 mais
2,79. Isso tudo vai me dar 52,10. Então vamos colocar aqui no trecho ponto A, PI, vamos colocar aqui 52,10, já está colocado, né? O tubo também, né? Conforme eu mudo aqui, ele muda lá atrás. Está um pouquinho deslocado aqui, mas isso não altera a fórmula matemática, tá? O que eu tenho aqui nesse trecho? Vamos ver as peças que eu tenho nesse trecho, tá? Então eu tenho, essa peça já foi computada, né? Eu tenho um cotovelo, 2, 3 cotovelos, uma válvula gaveta, uma válvula de retenção, 4 cotovelos, uma válvula de retenção, uma válvula gaveta, um T de passagem direta aqui e um T de passagem direta aqui, tá? Então, voltando para a nossa tabela, 4 cotovelos, um registro de gaveta, nenhum hidrante, 2 T's de passagem direta, uma válvula de retenção leve, saída lateral não tenho, pé e crivo não tenho, retenção pesada e saída da tubulação não tenho. Então, eu trouxe o meu cálculo até a minha bomba de incêndio. Eu preciso trazer o cálculo até a reserva de incêndio também, porque também há uma perda de carga aqui que eu preciso compensar na bomba, né? E em alguns casos essa reserva está elevada e essa força, né, vai ser considerada também no cálculo. Ou se ela estiver abaixo do solo, né, também abaixo da bomba, também deverá ser considerado esse desnível, tá? Então eu tenho aqui, ó, 3,49 mais 0,48, 3,49 mais 0,49, aliás, né? 3,98. Tenho uma curva, saída do tubo e uma válvula. Então vamos lá para a nossa tabela. Vamos lá. Distância 3,98, um cotovelo, um registro de gaveta e uma saída da tubulação, que me dá um total de 4,3. Comprimento da tubulação, então, vai para 8,28. Perda de carga 0,17, né? Tá dando muito mais que lá no começo, porque a vazão aqui é maior. 1,39 é a velocidade, aliás, é a perda de carga total. O desnível é 0, porque eu não tenho diferença de nível. Vai chegar no final do trecho uma pressão de 57,01. Resumo do cálculo, né? Bomba calculada, 57,01 pressão, 481,95 litros por minuto. Aqui há um arredondamento de 10% a mais, né? Então, de 57 foi para 63, isso é uma margem de segurança que eu coloquei. Se você quiser mudar, basta que você, na fórmula onde está vezes 1.1, coloque vezes 1.2, o que você quiser. Aqui a mesma coisa, tem uma margem de segurança de 10% em cima daquela vazão, para te dar uma folga aí no cálculo. E aqui a potência da bomba aproximada, isso é uma potência teórica. O mais indicado é que você vá lá no catálogo do fornecedor da bomba e coloque a pressão real da bomba, tá? Aqui eu coloco se o nosso reservatório vai ser nível do solo, no caso aqui ele é subterrâneo. A reserva já é calculada pela própria tabela, você pode, claro, mudar, né? Já pode, e aqui já vem automaticamente. Se a bomba vai ser acionamento manual ou automático, lembrando que até 6 hidrantes pode ser manual, a partir disso tem que ser obrigatoriamente automatizado. A pressão da bomba, portanto, será de 63 MCA e a vazão de 32 metros cúbicos por hora. Eu coloquei aqui uma conversão para metros cúbicos, porque é assim que você vai ver lá no catálogo do fabricante, tá bom? Então tá aqui a nossa bombinha calculada do nosso sistema de hidrantes. Mais abaixo aqui você coloca seu nome e seu CREA, porque isso é um trabalho de engenharia. Tem que ter aí um engenheiro responsável por esse trabalho para que você possa ter a validação junto ao corpo de bombeiros, tá bom? Então tá aí, fizemos o cálculo do nosso sistema de hidrantes, né? Lembrando que esse vídeo é uma orientação para quem tem a planilha, para quem já sabe chegar até o isométrico, e aí vai ter aí a solução do seu memorial de cálculo.
tá bom? Muito obrigado de ter assistido esse vídeo até aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, nas redes sociais que nós participamos. Entre no nosso site, silmarcendim.com. Lá você tem alguns grupos de discussão, tá? E uma série de materiais técnicos lá para você adquirir, tá bom? Não deixe de nos acompanhar, que você vai estar sempre aí atualizado, né? E com muito material gratuito, como esse vídeo, né? Que o conhecimento aí é gratuito. Se você quiser adquirir a planilha, claro, tem aí o custo mínimo divisório da planilha, mas o vídeo é totalmente de graça, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, divulgue aí nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, se mantenha sempre atualizado. Eu sou o professor Silmar Sendim e te vejo na próxima aula.